E aí galera, como é que vocês estão? Tudo bem? Antes de mais nada, eu queria pedir a sua ajuda, deixe seu like aí, viu? Isso ajuda demais o nosso canal, tá? Conto com a ajuda de vocês, tá bom? Então, vocês como acompanharam na figura aí, na primeira figura que eu apresentei, são dois exemplos muito conhecidos até hoje, né? A gente tem que saber quem são as pessoas, e da maioria das vezes a gente não sabe quem são elas. Por quê? Porque as aparências enganam. Então a gente tem aqui um belo exemplo, né? A gente começa aqui em Gênesis 3:6, está escrito assim: Então a mulher viu que a árvore tentava o apetite, era uma delícia para os olhos e desejável para adquirir discernimento. Pegou o fruto e o comeu. Depois o deu também ao marido que estava com ela, e também ele comeu. Então abriram-se os olhos dos dois e eles perceberam que estavam nus. Entrelaçaram folha de figueira e fizeram tampas. Bem aqui é um belo exemplo de como, né, o pecado iniciou no mundo. A Eva viu aquela fruta bonitinha, nossa, eu vou comer. Aí tem aquele dilema, né? Ou o ditado, a curiosidade mata, e ela mata mesmo. Foi através dela que veio o pecado, infelizmente. Mas através de Jesus Cristo somos salvos pela graça, certo? Então aqui a gente tem um segundo exemplo, né, muito bom também, muito conhecido. Em 1 Samuel 16:7 está escrito assim: Javé, porém, disse a Samuel: Não se impressione com a aparência ou estatura dele. Não é esse que eu quero, porque Deus não vê como um homem. Porque o homem olha as aparências e Javé olha o coração. Beleza? Então, Deus conhece o coração de cada um. E não vai ser a aparência externa, né? A não ser que a pessoa seja bonita ou bonito por fora e por dentro, né? Hoje em dia é quase impossível isso. Mas eu conheço pessoas que são bonitas por fora e por dentro. Mas são poucas. E a maioria delas são humildes. Porque Jesus é humilde. Então, se você é humilde, você segue alguém que já está no Supremo, ou seja, à direita de Deus Pai, Jesus Cristo, né, que se fez homem, habitou entre nós, né, e preferiu nascer numa manjedoura. Então, assim, ele tinha a escolha de ser rei, mas não, preferiu nascer numa manjedoura, ou seja, humildade, certo? Então, assim, a questão da beleza externa, ela tem que ter um pouquinho de cuidado, porque muita gente leva isso muito a sério. Eu acho que não é por aí. Mas não quer dizer que a gente tem que se descuidar do externo. Assim, é um assunto para um outro vídeo. Mas nós somos o templo do Espírito Santo. Devemos cuidar daquilo que é externo. Interno principalmente, mas o externo também tem que ser cuidado, né? Mas enfim, vamos dar sequência. A gente pega aqui o último versículo que a gente tem em Provérbios 20, do versículo, deixa eu ver aqui rapidinho, Provérbios 20, 12, versículo 12. Foi Javé quem fez o ouvido que escuta e o olho que vê. Então, assim, por que não admirar mais a Deus? Por que não direcionar nossos ouvidos e nossos olhos a Deus? Tem gente que prefere usar os olhos para admirar, por exemplo, a mulher do próximo, ou o esposo, o marido da próxima, né? Tem gente que prefere usar os olhos para malícia. Eu sei, o pecado, nossa, o pecado é gostoso, é como um pirulito, né? Doce. Mas vamos ter cuidado mais com os nossos olhos, principalmente com os olhos, ouvidos e a língua, que é só um membro. Isso é assunto para um outro vídeo, mas a língua, meu Deus do céu, imagina se tivesse duas línguas as pessoas, né? As pessoas falariam cada absurdo. Com uma língua faz um estrago, imagina duas. Então, aqui, um belo exemplo, um conselho, tá? Ouça mais, olhe mais, fale menos, tá? Porque muita gente, através da boca, julga as aparências, pela aparência, mas mal conhece o interno, tá? Então, assim, ligado a isso, eu vou deixar um vídeo na sequência, para você perceber que o externo, nem sempre a gente tem que levar tão a sério, né? Não é só porque você não tem um dedo, que você pode se tornar, ou até mesmo se qualificar como uma pessoa imperfeita. Não é só porque você não ouve, que você, nossa, eu sou imperfeito, eu sou a pior pessoa do mundo, eu não mereço viver, algo parecido. Eu sei, não é fácil. Você, por exemplo, andar de cadeira de rodas, nossa, e olha que tem gente que tem preconceito, eu acho que não é por aí. Mas pense direito, o que é externo é desprezível para Deus. Deus, ele vê o coração. Então não se importe tanto com o que é externo, mas sim o que é interno, tá bom? Na sequência eu vou colocar um vídeo para qualificar e até mesmo vir para somar do que eu acabei de falar, tá bom? Fique com Deus e até a próxima. Um rei que não acreditava na bondade de Deus.
Tinha um servo que em todas as situações dizia para o rei: meu rei, não desanime, porque tudo que Deus faz é perfeito. Ele não erra. Um dia, eles saíram para caçar e uma fera atacou o rei. O seu servo conseguiu matar o animal, mas não pôde evitar que sua majestade perdesse um dedo da mão. O rei, furioso e sem mostrar gratidão por ter sido salvo, disse para o seu servo: se ele fosse bom, eu não teria sido atacado e perdido meu dedo. O servo apenas respondeu: meu rei, apesar de todas as coisas, só posso lhe dizer que Deus é bom e Ele sabe o porquê de todas as coisas. O que Deus faz é perfeito, Ele nunca erra. Indignado com a resposta, o rei mandou prender o servo. Tempos depois, saiu para uma outra caçada e foi capturado por selvagens que faziam sacrifícios humanos. Já no altar, prontos para sacrificar o nobre, os selvagens perceberam que a vítima não tinha um dos dedos e soltaram-no. Ele não era perfeito para ser oferecido aos deuses. Ao voltar para o palácio, mandou soltar o servo e o recebeu com um abraço e disse: meu caro, Deus foi realmente bom comigo. Escapei de ser sacrificado pelos selvagens justamente por não ter um dedo, mas tenho uma dúvida. Se Deus é tão bom, por que permitiu que você, que tanto o defende, fosse preso? O servo respondeu: meu rei, se eu tivesse ido com o Senhor nessa caçada, teria sido sacrificado em seu lugar, pois não me falta dedo algum. Por isso, lembre-se, tudo que Deus faz é perfeito. Ele nunca erra.